Saudações na bendita graça de Cristo. Como você está? Eu tenho orado pela sua vida, tenho orado por todos que recebem o devocional Tempo com a Palavra, pedindo que esse instrumento aqui desse devocional seja de edificação para a sua vida, de inspiração para você estudar mais as Escrituras, estar mais envolvida com as coisas do Senhor. Essa é a minha oração. E que na nossa geração nós possamos impactar, de fato, as pessoas que estão ao nosso redor, próximos ou mesmo longe, abençoando com a palavra de Deus. Quero convidar você, hoje nós temos 2 capítulos 5 e 6 de Esther, onde sempre há a mesma ideia de você poder ler os 2 capítulos, e eu deixo aqui apenas algumas considerações devido o tempo, que é muita riqueza, mas realmente a gente vai ficar somente aqui hoje no capítulo 6, no versículo 9, onde diz, na parte final, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu quero falar um pouquinho sobre honra no dia de hoje. Quando a gente olha aqui o contexto, e você que está lendo comigo Esther, ou talvez que esteja ouvindo pela primeira vez esse devocional, mas conhece o livro de Esther na Bíblia, você vai entender a situação. Amã, um inimigo do povo de Deus, ele maquinando planos para aceder ao poder, para conseguir favores do rei, e aqui ele está desenvolvendo um plano terrível de morte para todo o povo, para todos os judeus. A gente vai ver aqui então, e se você conhece a história, se não, você pode ir na Bíblia e ler, e podemos conversar a respeito. Mas veja que interessante que no capítulo 5, aqui nós vemos que Esther estava já em oração, isso a gente vê no capítulo 4, já com Mordecai, orando, buscando a Deus. E ela então faz uma proposta, ela se aproxima do rei, e o rei estende o cetro dele e ela pode se aproximar. E o rei então diz para ela, olha, pede-me que eu te darei até a metade do meu reino, versículo 3. As portas se abriram, as portas realmente ficaram bem abertas para Esther. E a grande pergunta é, puxa, é assim que acontece na vida? A gente vai ver que no contexto ela estava em oração, ela estava se consagrando a Deus, Mordecai também, tinha muita gente orando para Deus abrir o coração do rei, que ela pudesse chegar. Queridos, muitas vezes nós vamos conseguir o favor, conseguir que as portas se abram através da oração. Isso é fundamental, a oração ela é fundamental, o tempo com Deus, sabe, ore sobre tudo na sua vida, transforme tudo em oração, fale com Deus sobre tudo, traz diante dele em oração tuas petições, teus sonhos, teus desejos, tuas lutas, tuas aflições, teus medos, dúvidas, traz tudo diante do Senhor. Quando ela se apresenta, o rei estende o cetro, recebe a Esther, e aí então ela faz um convite tremendo para o rei e para Amã. Que momento difícil. A gente vê agora que as coisas estão indo para um caminho crucial, dependia muito da conversa que ela iria ter com o rei na presença de Amã, e enquanto isso Mordecai seguia no seu mesmo lugar, e Amã procurando cada vez mais glória e honra e construindo até mesmo uma forca para enforcar a Mordecai. Capítulo 6, então começa que o rei não conseguiu dormir aquela noite. Parece que estamos à véspera de um grande acontecimento. Por um lado, Amã armando tantas ciladas, tantos planos, por outro, Mordecai na presença de Deus, Esther na presença de Deus. Mas parece que o rei perdeu o sono. Na Bíblia já existe mais de um caso de rei que perdeu o sono por uma direção, por um plano de Deus. E aí então ele resolve pedir para trazer os livros, ou o livro dos feitos memoráveis, capítulo 6, verso 1. E aí ele lê que Mordecai tinha sido um instrumento de salvação na vida dele. Enquanto ele está ali perguntando se fizeram algo por Mordecai, a mãe está ali rodeando o templo novamente. Aí você vê que ele pede para chamar Amã vem,
E aí ele pergunta para Amã no versículo 6, capítulo 6, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Veja como o coração de Amã era maldoso, egoísta, ele já imediatamente pensa que é para ele. Meu Deus, quantas pessoas, né, vivem assim, né? Parece que é o umbigo do mundo. Então Amã está ali achando agora que o rei quer honrá-lo. Aí ele descreve, olha, que use a tua roupa, o teu cavalo, que a tua coroa, e vai trazendo honras, né? E vai descrevendo ali como o rei deve honrar. E o rei falou, gostei, muito bem. Então você vai pegar e vai fazer isso com Mordecai. Eu não sei, você que está caminhando comigo aqui no livro de Esther, como é que você imagina que Amã ficou? Eu imagino que Amã ficou transtornado, simplesmente transtornado, porque ele armou todo um cenário para ele viver esse cenário. E agora não é ele que vai viver esse cenário, senão exatamente a pessoa que ele mais odeia, que é Mordecai. E aí nós vamos para o versículo 13, e quando ele volta furioso na sua família, com a sua mulher, seus amigos, os sábios ali que estavam aconselhando ele. E aí a sua mulher diz o seguinte para ele no verso 13, olha, a coisa está feia para o teu lado. Agora as coisas começaram a cair para você. E se você está mexendo com um judeu, você não vai prevalecer contra ele. Você vai cair. Olha, parece que agora a mulher deu uma palavra mais certa. A mulher de Amã. E ela deixa isso bem claro. É judeu? Você não vai conseguir. Por que essa mulher agora cai nesse entendimento? O certo é que o que ela estava falando era uma grande verdade. Porque era o povo de Deus. Então você não vai conseguir prevalecer. Enquanto eu estava lendo isso, veio ao meu coração Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quero dizer para você que mesmo que a gente não mereça, por causa da nossa condição, de termos sido um dia pecadores, mas hoje como filhos, somos honrados pelo Pai. Somos honrados em Cristo. Estou falando de honra. Todo esse cenário, Amã queria uma honra que não lhe pertencia. Agora, Mordecai sempre no seu lugar, na presença de Deus, Deus decide honrar a Mordecai, usando a situação toda aqui que estamos descrevendo. E fica bem claro que quem se levantar contra o povo de Deus não vai prevalecer. A igreja é perseguida, os cristãos são perseguidos, mas não conseguem eliminar os seguidores de Jesus. Você pode estar passando por uma luta, mas entenda isso, o inimigo não vai te vencer. A Bíblia está dizendo, você vai prevalecer, você vai conseguir avançar em Cristo, na presença de Cristo. Creia nisso. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ah, mas se está me acontecendo isso ou aquilo, o soberano, o eterno, ele tem o controle da sua vida. O próprio Jó, olha tudo o que aconteceu com ele. Assim que nós vemos algo tremendo acontecendo aqui, aí nós temos essa grande lição de hoje, que Amã teve que se dobrar agora diante de Mordecai, que nunca se dobrou diante dele, porque Deus decidiu honrar a Mordecai. Glória a Deus. Eu fico impressionado como Deus nos ama, nos respeita e nos honra por Cristo, não por nossos méritos, pela dignidade que Ele nos dá pela obra vicária de Jesus. O Senhor, Ele é um Deus que merece que nós também o honremos e demos a Ele toda a glória e toda a honra. Eu desejo de coração que você possa meditar mais nessa preciosa palavra e entender que o Deus da honra é o Deus que cuida de nós. E como diz aqui a própria mulher de Amã, ninguém vai conseguir prevalecer contra o povo de Deus. Deus te abençoe com essa palavra, Deus guarde o teu coração, fortalecido nessa certeza de que Deus é o Deus da honra. Um forte abraço.